Viviane Santos aqui, e nesse vídeo eu vou te ensinar como desenrolar o seu MEI. Agora, nos próximos dias, para algumas situações até o final de agosto e para outras situações até o final de setembro, está vigente o programa do governo chamado Desenrola. Tem a versão Desenrola Brasil, aí depois eles fizeram uma alteração e passaram para algo específico para o MEI. Até o programa do próprio governo chama Desenrola MEI. Então é uma oportunidade ímpar para você que tem dívidas antigas, não pagou a guia mensal do seu MEI. Essa é a hora. Eu estou no ramo da contabilidade há mais de 34 anos e esse programa de desconto com esses benefícios eu ainda não tinha visto dessa maneira. Então, se é o seu caso, se você tem débitos antigos que já foram para a dívida ativa, que estão lá na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, agora o site da dívida ativa da PGFN é o Regularize. E você pode acessar esse site por dentro do ECAC. E tem chegado muitas dúvidas, muitas pessoas falando nas minhas redes sociais. Eu resolvi gravar um vídeo aqui, porque aqui eu tenho como te mostrar a tela, eu tenho como falar mais especificamente desse assunto e te mostrar alguns detalhes. Então, eu coloquei aqui o checklist do Desenrola MEI. E muitas pessoas acham que fazer a regularização do MEI, fazer o parcelamento é algo simples, mas não é. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Quais são os passos que você tem que dar, o que que você tem que tomar cuidado. E eu vou te dar também um checklist de como que você sabe se o seu MEI está em dia. Então, já primeiramente vamos passar por esse checklist do MEI em dia. Como que você vai saber se o seu MEI está regular? Então, você tira um print dessa tela, pausa aí, tira um print da tela, grava essa tela para você poder saber quais são os passos, onde você tem que verificar para saber se o seu MEI está em dia. Primeiramente, qual é o primeiro lugar que você tem que ir? O ECAC da Receita Federal. O que é o ECAC? É o Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal. Então, lá você vai saber, você vai saber se o CNPJ está com algum problema, se você entregou todas as declarações, se está tudo em dia. Então, é o coração do negócio, é o site da Receita Federal, onde você vai saber se o CNPJ está ativo, se não teve nenhum problema. Depois você passa dentro do próprio ECAC, você vai para o site da dívida ativa, que é o Regularize. Agora a gente acessa esse site por dentro mesmo do ECAC com a senha Gov. Aqui eu só vou dar uma passada geral no checklist, mas eu vou explicar algumas coisas, algumas etapas de cada tela dessa, ok? Fica até o final, presta bastante atenção. Se quiser, pausa de novo, pega para papel e caneta para você poder anotar, tá? Então, ó, dentro do site do ECAC você vai para a dívida ativa, porque são dois lugares distintos. Dentro do ECAC, você vai encontrar as pendências que foram, não entregou declaração, não pagou as guias recentes do MEI, se teve alguma multa por entrega de declaração em atraso, vai estar tudo ali no ECAC. Agora, as dívidas mais antigas, de 2021, 2022, ou mais antigo que isso, até ali meados de 2024, elas migram para a dívida ativa. Até tem um prazo menor que a Receita Federal pode mandar para a dívida ativa, mas ela não tem feito isso. Então, hoje, atualmente, o que a gente encontra lá são débitos mais antigos mesmo. Os mais recentes, de 2025 e 2026, e vão ficar no conta corrente, ali vão ficar no ECAC. Aí, o que que você vai verificar também? As guias do Simples Nacional. No seu caso, o MEI ele é considerado Simples Nacional. Então, você entra no portal ali do Simples, na parte do MEI.
para verificar se as guias de 2026 estão todas pagas, porque as guias de 2026, quando você tirar um relatório de situação fiscal, elas não vão aparecer como pendência, porque a declaração de 2026 ainda não foi feita. Então, só migra para o relatório lá de pendência depois que faz a declaração. Mas se você entrar lá no portal, no PGMEI, no portal do Simples Nacional, na área do MEI, você vai verificar se as guias desse ano, quais são as guias de 2026 que estão abertas. E aí você precisa criar um plano estratégico para poder acertar isso, para poder resolver essa situação. Lá também dentro do ECAC, nessa parte do Simples, tem lá declarações, né, do microempreendedor individual, tem as declarações do MEI. Então, você vê se as declarações estão todas certinhas, se foram todas entregues, se estão tudo ok. Se você tem atividade de comércio, se você vende produtos, mercadorias, ou então industrializa, é um artesão, uma artesã, você precisa ir no site do Cefaz também, da Cefaz, né? Que é a Secretaria de Fazenda do seu estado. Então, muitas das vezes, não é porque você é MEI que você não vai ter uma substituição tributária. Você pode ter substituição tributária do ICMS. Então, muitas das vezes, dependendo do produto que o MEI comercializa, ele fica devendo substituição tributária do ICMS e nem sabe. Então, por isso que é importante, se você tem atividade de comércio, procura a Secretaria de Fazenda do seu estado, tira uma certidão negativa, vê se está tudo certinho, se não tem nenhuma dívida por lá. E, em último, mas não menos importante, a Prefeitura Municipal. Muitas pessoas falam assim, porque eu sou MEI, não sou obrigada a ter alvará, porque eu sou MEI, eu não tenho nada a ver com a prefeitura. Tem sim. A prefeitura, ela é responsável por monitorar essa questão de abertura de empresas, de negócios, nos endereços, nos imóveis da prefeitura. Ela é responsável pelo zoneamento. Então, por exemplo, se você abre um MEI num bairro ou num prédio onde a atividade comercial não é permitida, você pode ter problema com a prefeitura e a prefeitura pode cancelar o seu CNPJ. Então, por isso que é importante, não tem taxa nenhuma, mas é super importante você procurar a prefeitura, saber se o seu endereço está certinho, fazer uma consulta técnica prévia para ver se naquele endereço você pode ter atividade, você pode abrir um MEI, porque o MEI ele não tem taxa, mas ele precisa obrigatoriamente seguir as regras da prefeitura. E essa é até uma declaração que toda pessoa ao abrir o MEI assina, que ela seguirá as regras determinadas pela prefeitura municipal e que a prefeitura pode sim fazer fiscalização a qualquer momento nesse imóvel. Então, na minha experiência aqui, o que que eu já vi acontecer? Às vezes a pessoa aluga um imóvel, ela faz um CNPJ MEI, ela faz um investimento com letreiro, com várias coisas, faz obra na estrutura do imóvel e depois sofre uma fiscalização da prefeitura e a prefeitura atesta que aquele imóvel ele não é adequado para aquela atividade. Aí a pessoa fala assim, ué, mas eu não sou MEI? Eu não era obrigada a ter alvará. Tudo bem, você não vai passar como MEI, você não vai passar por todo aquele processo complexo, você não vai pagar taxa, mas você está obrigado a cumprir as regras, as legislações e as determinações da prefeitura. Por isso que é muito importante para você não ter surpresas e saber que está tudo regular, é você passar por todas as esferas. Como eu falei aqui, esse é um mapa da regularização do MEI. Então, você tem que passar pela esfera federal, pela esfera estadual e pela esfera municipal. Então, fazendo isso, printa essa tela aqui, imprime, ou então anota num caderno, olha, eu tenho que consultar a Receita Federal, eu tenho que consultar a Secretaria de Fazenda Estadual e eu tenho que consultar a Prefeitura. Então, vai dando check em tudo, você vai ter seu quadro de regularidade do MEI, sabendo que você consultou seu CNPJ em todas essas esferas, você vai estar tranquilo, tranquila quanto à regularização do seu MEI. Agora, vamos falar de ECAC? Da Receita Federal, aqui eu coloquei um passo a passo
para você acessar o ECAC. Então você entra lá no ECAC. Muitas pessoas falam assim: "Viviane, como eu vou acessar o ECAC com a senha Gov, se CNPJ não tem senha Gov?". Você pode acessar com a senha Gov do seu CPF mesmo. Você vai lá, acessa a senha Gov com o seu CPF e depois você altera o perfil de acesso aqui no cantinho, ó. Você clica aqui, alterar perfil de acesso. Coloca o seu CNPJ e aí o acesso passa a ser do CNPJ. Aí você passa a ver todas as situações, você pode tirar o relatório de situação fiscal, ó. Se você clicar aqui, você tira o relatório da situação fiscal de todo o seu CNPJ MEI. Então, vai sair ali da conta corrente, como eu falei, vai sair da dívida ativa da União, vai sair se o CNPJ está ativo ou não, vai sair também se está faltando alguma declaração, se tem alguma multa para pagar. Emitindo esse relatório de situação fiscal, sai ali a situação completa, tanto do CPF quanto do CNPJ dentro da Receita Federal. E aqui a gente vai falar especificamente de Desenrola MEI. Por isso que eu já coloquei aqui que você tem que ir direto para a dívida ativa. Lembra que eu falei no iniciozinho que a gente entra no site da dívida ativa pelo ECAC. Então aqui, ó, a gente clica em dívida ativa e aí ele vai abrir a parte do regularize. Vamos passar aqui para outra tela para você ver. Olha, aí a gente já chega nessa tela aqui, que é aqui hoje que tem os descontos que o governo está falando. Naquela outra tela lá do ECAC, se for fazer um parcelamento normal, você não vai ter desconto, vai ser aquele parcelamento tradicional de R$ 50 por mês a parcela. E, e se você for pelo segundo parcelamento, se você desistir do parcelamento, você tem que dar uma entrada, às vezes de 10%, às vezes de 20% em cima do valor total. Então, mas hoje, especificamente nesse vídeo, depois eu faço outros vídeos falando só de parcelamento, falando de parcelamento simplificado. Eu faço outros vídeos explicando isso. Mas hoje, especificamente nesse vídeo, eu quero falar sobre o Desenrola MEI, que é a possibilidade de desconto dentro da plataforma da PGFN, dentro da plataforma Regularize, que é a plataforma da dívida ativa, dos tributos federais, né? Então, você vem aqui, primeiro, você consulta a sua dívida para você ter um panorama geral. Nem toda dívida, nem todo débito que vai aparecer aqui, eles vão estar sujeitos ao desconto, ao Desenrola MEI. Mas aí você consulta para ter um panorama geral, para saber quais são as dívidas que tem no seu CNPJ. Aqui, ó, quando você clica em consultar a sua dívida, vai aparecer aqui, ó, qual é a situação da dívida. Olha só isso daqui, que importante. Olha, essa dívida aqui desse CNPJ, ela não foi protestada ainda, mas ela, ó, tá ativa a ser cobrada. Então, essa é uma dívida que pode ser protestada em cartório, então tem que ter atenção e agilidade para poder parcelar, para poder acertar, né? E essa outra, olha, consultar protesto, ela já está protestada. Então, ela já está protestada em cartório. Se você clicar aqui, ele vai aparecer em qual cartório que está, ele vai aparecer os detalhes do protesto. Por quê? Quando você pagar ou fizer um parcelamento, vou pagar à vista. Aí você tem que pagar, pegar o comprovante, ir no cartório para pagar as custas do cartório e tirar de lá, porque senão o CNPJ vai continuar com restrição. E o parcelamento a mesma coisa, faz o parcelamento, paga a primeira parcela, espera processar o parcelamento, aprovar, deferir, pega essa documentação e vai também no cartório, porque precisa pagar a taxa lá de protesto para poder o CNPJ ficar certinho. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim: já paguei tudo, não tem problema nenhum, eu já acertei tudo com a Receita, mas o meu CNPJ ainda continua com restrição. Pode ser isso, um protesto em cartório. Então, isso aqui, dependendo do valor, dá até execução fiscal, tá? Dá até um processo
de execução fiscal, então a pessoa pode ter conta bloqueada, podem acontecer diversas coisas que vão prejudicar aí a operação e o bom andamento do seu negócio. Então, consultou a dívida, aí tem lá os processos, você vem aqui, ó, em simular e negociar. Aí sim, você vai ter acesso se aquela dívida tem ou não possibilidade de desconto. Aí vai aparecer todas as opções, vai aparecer várias opções que você pode fazer o parcelamento daqueles débitos. Vai ter lá se ele está elegível para o desenrola, quantas. Aí você vai precisar escolher de acordo com o seu perfil, porque vai ter lá opções de mais parcelas com menos descontos, opção de menos parcela com mais desconto, opção à vista. Aí você escolhe, porque você precisa fazer um planejamento para que esse parcelamento caiba no seu bolso. Não adianta fazer um parcelamento desse e, não, eu vou conseguir pagar de 3 vezes, eu vou conseguir pagar à vista. E depois, quando você faz ali o pedido do parcelamento, se você não conseguir arcar, você pode perder esse benefício do desconto. Então, você tem que fazer o cálculo direitinho, tem que colocar na ponta do lápis, anota, faz o cálculo, vê se cabe no seu orçamento. Eu tenho uma planilha de fluxo de caixa do MEI, onde o MEI pode controlar as finanças. Vou até deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Tem também a comunidade MEI em Dia, que é uma plataforma que a gente tem, que tem várias funcionalidades, vários materiais, conteúdos exclusivos para o MEI conseguir cuidar bem do negócio e não andar sozinho. Por que não andar sozinho? Porque nessa comunidade MEI em Dia, a gente tem um grupo no WhatsApp onde eu coloco todos os alertas, avisos, coloco lá o material. Então você não está sozinho, pode tirar dúvida nesse grupo, que é um grupo aberto, onde eu estou também, minha equipe está, para poder tirar dúvida dos MEIs, para que os MEIs não andem sozinhos, né? Porque às vezes já está no corre ali do negócio, já está envolvido na operação e não tem tempo de prestar atenção nos detalhes. Então você está numa comunidade onde você tem várias pessoas vivendo os mesmos desafios, tomando as mesmas decisões, faz muito bem. Então, se você quiser estar conosco lá na comunidade Meio Dia, eu vou deixar o link da comunidade aqui também. E a comunidade dá acesso à plataforma com os materiais ilimitados. Todos os materiais do MEI estão lá dentro da comunidade. Mas se você falar, Viviane, não, a comunidade para mim não faz sentido, eu quero só a planilha de fluxo de caixa, eu quero só os materiais, quero só os materiais específicos. Aí você pode também adquirir só a planilha, só o checklist que a gente tem. Vou deixar aqui tudo especificado ali, tudo mastigadinho para você aqui na descrição do vídeo. E se você ainda não está seguindo aqui o canal da sua contadora Viviane Santos, por favor, toca aí agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Por que que é importante ativar o sininho? Porque cada vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado, porque senão você não vai saber dos conteúdos. E outra coisa, gente, essa reforma tributária está trazendo tanta mudança, tanta coisa nova, então você precisa estar junto. Você não pode caminhar sozinho nesse momento tão difícil e tão complexo que nós estamos vivendo e que vai afetar todo mundo. Então, voltando aqui, você seleciona qual é a melhor opção para você e depois segue esses passos aqui, ó. Adiciona a carteira, depois vai lá na carteira para você ver o que você selecionou, formaliza a negociação e depois é só você emitir a guia voltando lá dentro do Regularize. E é assim que você consegue aproveitar essa oportunidade maravilhosa que é o Desenrola MEI, o Desenrola Brasil, para poder desenrolar a sua vida, é, resolver aquelas pendências que muitas das vezes ficou antiga, que você só vai empurrando, empurrando, empurrando para debaixo do tapete e não consegue resolver. Então, aproveita por tempo limitado, é uma oportunidade ímpar, como eu volto a falar.
das melhores que eu já vi em todos esses anos meus na jornada contábil, é um dos melhores programas. E se você quer também, muitas pessoas me falam assim: Viviane, eu quero um checklist para poder saber se o meu MEI está em dia, o que eu devo fazer? Porque eu fico perdido. Tem muitas pessoas que falam assim: eu fico perdido. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o checklist que eu criei especificamente para o MEI. Também está lá na comunidade. Ele está lá dentro da comunidade, mas você pode adquirir ele também fora da comunidade. Então, é um PDF e que você vai imprimir esse PDF e vai marcar. Gente, isso aqui tem um poder. As pessoas gostam demais. Relatos de pessoas que se organizaram, que ficaram menos perdidos. Por quê? Você gera insegurança. Você fala assim: ai, não sei o que eu devo, o que eu não devo fazer. Ai, será mesmo que eu estou em dia? Então, para acabar com isso, olha, eu fiz esse checklist que eu já usava, já entregava para os meus clientes e eu resolvi, nem todo mundo quer ter uma contabilidade mensal, né? Porque é MEI, e MEI não precisa, a contabilidade não é obrigatória, mas precisa do cuidado e da atenção. Por isso que eu quis criar a comunidade e também para deixar mais acessível esse material, eu também disponibilizei ele fora da comunidade, né? Disponibilizei o acesso a ele fora da comunidade. Então, aqui tem as tarefas mensais, que você pode marcar aqui, as tarefas anuais, todas as tarefas anuais daqui de 2026. Então, conforme você for pagando aqui, ó, aqui tem, ó, pagar a guia DAS até o dia 20 de cada mês. Fazer o relatório mensal das receitas brutas é uma coisa que muita gente não faz. E quem está na comunidade ou então tem a planilha de fluxo de caixa, isso daqui fica muito mais fácil, porque a planilha de fluxo de caixa do MEI que eu criei, ela preenche automaticamente o relatório mensal das receitas brutas. E essa é uma exigência feita por lei, que você precisa fazer o relatório mensal das receitas brutas, assinar e deixar guardado. Não precisa enviar para lugar nenhum, mas tem que fazer. Então, se você não faz, procura saber. Vai ter vídeo no meu canal aqui também, ensinando sobre isso, como que faz o relatório mensal das receitas brutas. Então, fica ligado. Organizar os comprovantes de pagamento de despesa é importante para a declaração anual do MEI, é importante estar guardado. Lançar entradas e saídas no fluxo de caixa, aí já linkei com a planilha aqui, e aí você vai marcando os meses que você já fez todas essas obrigações ali mensais para manter seu MEI em dia. Aí tem também as obrigações anuais e as boas práticas, que é o quê? Separar a conta bancária da conta pessoal, guardar os comprovantes, acompanhar o faturamento. Isso aqui faz toda a diferença. Faz toda a diferença na organização do seu negócio. Então, começa a. Não é, eu sempre falo, não é porque o MEI ele é pequeno que ele vai negligenciar essa parte de organização. Então, agora você está começando como MEI, mas só que o que você precisa? Você precisa se organizar agora para crescer com segurança, para crescer de forma organizada. Então, siga esse passo a passo. Essa é uma oportunidade de, né, falando na linguagem atual, de zerar o game, de você recomeçar de uma forma organizada. Então, desenrola seu MEI e começa daqui para frente. Fala assim: olha só, daqui para frente eu estou desenrolando o MEI, eu fiz meu parcelamento, eu estou correto agora com as minhas coisas e eu vou também passar a dar atenção para essa parte administrativa, para essa parte burocrática do meu CNPJ, porque é muito importante. Não adianta você prestar um serviço bem feito, você atender um cliente bem, você vender um produto, uma mercadoria maravilhosa, mas se a sua parte administrativa não está organizada, aí o resultado não vem, aí você se desgasta e pode ter problema. E muitas das vezes você põe a perder um negócio maravilhoso porque você negligenciou a administração do seu negócio. Então, não empurre isso com a barriga,
resolva. E outra coisa importante que eu tenho que falar, e para isso vai ser importante também o checklist meio-dia, porque você precisa, ao fazer o parcelamento, ter a consciência de que você vai pagar a guia do parcelamento e precisa pagar a guia mensal do meio-dia. E muitas das vezes tem pessoas que estão com algumas guias de 2026, do ano corrente, em atraso. Então precisa saber que vai pagar 3 guias no mês. Vai pagar a guia do mês no vencimento, vai pagar a guia do parcelamento e vai acertando as guias em atraso de 2026. Então, esse é o passo para você desenrolar a sua vida. Faça isso agora, não perca a oportunidade. O tempo está passando muito rápido, então aproveita e já desenrola a sua vida. Faz isso, porque se você ficar deixando para depois, aí quando você vê e assustar, já acabou o prazo. Aí você não conseguiu aproveitar essa oportunidade maravilhosa de desconto, essa oportunidade ímpar. E conta comigo para o que você precisar. Mais uma vez, se não tiver inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nada e vem para a comunidade Meio Dia com a gente. Um abraço e até o próximo vídeo.